E aí, tudo bem? Você sabe o que são intervalos reais? Então não saia daí que depois da vinheta nós vamos falar exatamente sobre isso. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para aula, né? Então, intervalos reais, né? O que a gente vai entender aqui como sendo intervalos, né? Intervalos, eles são nada mais, nada menos do que subconjuntos, né? Subconjuntos de R. Como o conjunto dos números racionais ele é muito grande, muito completo, né? Às vezes sai mais fácil trabalhar somente com um pedaço, com uma parte, né? Um subconjunto desses números reais aí, desse conjunto, né? Então vai pegar, é como se fosse assim um pedacinho do conjunto para trabalhar, tranquilo? Então essa daí, a grosso modo, digamos assim, é a nossa definição de intervalos. São subconjuntos, são pedaços do conjunto R, não é isso? Então, ó, como é que a gente pode classificar um intervalo? Ele pode ser classificado como um intervalo fechado, não é isso? Que aí os extremos eles entram no intervalo, certo? Eles podem ser classificados como intervalos abertos, que aí os extremos não entram no intervalo, certo? E aí ele pode ser classificado como intervalos semiabertos. Como intervalo semiaberto é aquilo que somente um dos extremos ele vai entrar no intervalo aí, ele vai pertencer ao intervalo, certo? Então fechados, os dois extremos do intervalo, eles estão dentro do intervalo, abertos, os extremos eles não estão dentro do intervalo, semiabertos, apenas um dos extremos está e o outro não, né? A gente pode classificar eles dessa maneira aqui, ok? Então, como é que a gente pode representar aqui um intervalo? Eu posso representar ele com uma característica, certo? Ou eu posso representar ele com a notação de colchetes, ok? Então, como é que eu faço para representar um intervalo com uma característica? Não é isso? Então, vai ser o seguinte, por exemplo, eu quero aqui o intervalo A, né? Vou dizer que é x que pertence a R, tal que esses elementos x aqui, vamos supor que eles estão entre menos 1 e 3. Beleza. Pronto. Isso daqui eu estou representando o intervalo A com uma característica. Ó, com uma característica. Né? São os x que pertencem a R, então são os elementos do conjunto R, tal que esses elementos, né, são maiores que menos 1 e são menores ou iguais a 3. Beleza? Então, perceba, eu peguei o conjunto R e peguei somente um pedacinho dele, que é o pedacinho que vai de menos 1 até 3. Não é isso? Tem como dizer quais são todos os elementos aqui de dentro? Não, porque são infinitos. Não é isso? São infinitos elementos aqui, né, considerando o nosso conjunto R. Mas aí eu tenho como dizer, é só esse pedacinho aqui, ó, que está entre menos 1 e 3. Certo? Então, eu notei ele aqui como uma característica. E com a notação de colchetes, como é que a gente faz? Seguinte, né? Você vai fazer assim, ó. É o intervalo aberto em menos 1, ok? E é o intervalo fechado em 3, ok? Então, vamos explicar isso daqui. Por quê que é um intervalo aberto em menos 1, né? E é um intervalo fechado em 3. Por que tem um parênteses, ou melhor, um colchete para um lado e um colchete para o outro? Seguinte, gente. Nesse caso aqui, o parênteses para dentro, né, ele indica que o intervalo ele é fechado naquele extremo. Né? Quer dizer que aquele extremo do intervalo ele pertence ao intervalo. É o caso do 3. Ó. São todos os elementos que são menores ou iguais a 3. Então, aqui o 3 entra no intervalo também. Certo? E são aqueles elementos que são maiores que menos 1. Né? Ou seja, o menos 1 ele não entra no intervalo aqui nesse caso. Certo? Por isso que o parênteses está para fora aqui. Ó. Beleza? Se aqui tivesse um igual, um tracinho de igual, esse parênteses, esse colchete aqui, melhor dizendo, ele seria para dentro aqui, ó, seria fechado, né? E o menos 1 passaria a pertencer ao intervalo também. Certo? Então, a gente tem que ver essa anotaçãozinha aqui. Tranquilo? Então, ó, a posição do colchete aqui, ela indica se o intervalo ele é fechado ou aberto nesse extremo. Né? Quando o colchete ele é para dentro, o extremo aqui ele pertence ao intervalo, ele faz parte do intervalo. Não é isso? Quando o colchete ele é para fora, né, o extremo em questão aqui ele não faz parte do intervalo, ele é aberto nesse extremo aqui. Tranquilo isso? E a gente também pode escrever o intervalo, né, ou melhor, representar um intervalo
como utilizando aqui uma reta, né? Um pedacinho da reta aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse intervalo A e B aqui, ó. O intervalo A aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, x que pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 2. Né? Então, como é que eu vou representar isso daqui? Seguinte, você vem na reta, né? Ou melhor, x não é maior ou igual a menos 2, não. X é maior que menos 2, desculpa. Né? Você vem aqui na reta, você vai marcar o menos 2, beleza? Então, deixa eu só fazer isso aqui. Menos 2 aqui, ó. Então, ele vai estar nessa posição, menos 2. Como é maior que menos 2, é todo mundo que está à direita do menos 2, não é? Então, perceba que ele só dá um extremo aqui do intervalo. Então, aqui, ó, esse intervalo aqui é toda essa parte da reta aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, é toda essa parte da reta aqui, ó, de menos 2 para frente, né? Então, se eu quisesse representar esse intervalo A como a notação de cochete, seria o seguinte, ó, seria o intervalo, né, que é aberto em menos 2. Então, o cochete é aberto aqui, ó, no menos 2, certo? E aí ele vai para onde? Ele vai para mais infinito, certo? No mais infinito ou menos infinito, o cochete sempre vai ficar para fora, sempre vai ser aberto, porque não tem como você incluir o infinito dentro do intervalo, certo? Você não tem como notar aqui, por exemplo, o intervalo, né, e notar ele com o cochete fechado aqui, não tem como, beleza? Então, sempre quando é mais ou menos infinito, o cochete é para fora, né? Nesse outro caso aqui, ó, vai acontecer o seguinte, né? X que pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 5 e menor que 3. Né? Então, a gente vai representar esse intervalo também na reta. Então, primeiro, você vai localizar o menos 5. Não é isso? Vou localizar aqui o menos 5, que é esse aqui. E vou localizar aqui o 3. Então, é esse aqui. Então, são os elementos que estão entre eles dois, não é? Então, eu vou pintar essa partezinha aqui da reta, ó. Todo mundo aqui, ok? Como era que eu poderia representar esse intervalo B, né? Como é que eu posso representar esse intervalo B? Com um cochete, né? Veja, cochete fechado no menos 5, não é? Porque é maior ou igual, o menos 5 faz parte, e cochete aberto aqui no 3, porque o 3 não entra no intervalo, certo? E aí vale a gente observar aqui a seguinte questão, perceba, aqui, né, eu deixei a bolinha do 2 aberta, né? Aqui eu pintei a bolinha do 5 e aqui eu deixei a bolinha do 3 aberta também, não pintei. Por que que isso acontece? Seguinte, quando o intervalo ele é fechado em um extremo, né, quando você vai representar ele na reta, você tem que pintar a bolinha para dizer que esse 5 ele também está dentro do intervalo, certo? Como o 3 não entra no intervalo, eu não pinto a bolinha do 3. Mesmo caso do 2 aqui, ó. Beleza? Então, se tem o tracinho de igual aqui, ó, se tem o tracinho de igual aqui, né, se o intervalo é fechado nesse extremo, se o extremo pertence ao intervalo, você vai pintar a bolinha quando colocar na reta, certo? Se não, né, se não tem tracinho de igual, se o extremo não pertence ao intervalo, você vai deixar a bolinha do extremo aberta. Tranquilo, né? Facinho isso também. Isso é muito importante quando a gente vai fazer operações com intervalos, porque quando eu for fazer as operações, né, eu vou utilizar essas retazinhas aqui. E aí é bem importante saber quando pintar a bolinha, quando não pintar a bolinha, quando deixar a bolinha aberta, certo? Isso é muito importante. Mas isso é assunto para os próximos vídeos, certo? Então, em relação a esse vídeo, né, se você teve alguma dúvida, aí pode deixar nos comentários que eu vou responder, ok? Já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal. Tchau, tchau e até a próxima aula.